Hoje nós vamos estudar os números reais. A representação dele, esse Rzinho, ó, com essa partezinha aqui pintada, certo? Todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, em que A e B são inteiros, com B diferente de zero. O que é que significa isso? Significa, por exemplo, se eu colocar um número, uma fração qualquer, por exemplo, 1/3, certo? Eu vou dizer que A é 1 e B é 3. Então, isso aqui seria um número onde A é escrito da forma A e B, onde B é diferente de zero. Quer dizer, o 3 não é zero. Então, isso aqui é um número real. Outro exemplo, um número inteiro qualquer, o 3. Todo número inteiro, ele pode ter como denominador o 1, né? Como se tivesse o 1 embaixo. Então, isso aqui seria um número descrito da forma A sobre B, onde B é diferente de zero. Perceba que o B aqui é 1, né? Então, é diferente de zero. O conjunto dos reais, ele é o seguinte. Ele engloba os racionais e os irracionais, tá? Dentro dos racionais, temos alguns conjuntos bastante conhecidos, como os naturais, né? Vamos fazer isso de dentro para fora. Vamos aqui a representação dele, onde os naturais seriam os números positivos. 1, 2, 3, né? Isso aqui são os números naturais. E aqui, os números inteiros, seriam o -1, o 2, os naturais estão contidos dentro dos números inteiros, tá? Os naturais seriam só os positivos, os inteiros seriam os positivos e os negativos. E dentro dos racionais, que é esse Qzinho aqui, ó, a representação dele, nós teríamos os naturais, teríamos os inteiros, né? E os próprios números racionais, que são aqueles que são fracionados ou então decimais. Mas pode ser qualquer tipo de fração, aquela fração onde o numerador divide índice pelo denominador, seria ou uma divisão exata ou número decimal, no máximo uma dízima periódica, tá? Agora, se fosse um número infinito, né, uma divisão infinita, então ele já não pertencia mais aos números dos racionais, e sim ao número dos irracionais. Então, o que é que nós temos? Resumindo, a dízima periódica, ele está onde? Ele está aqui dentro dos racionais. Se eu pegar um número natural qualquer, 8, ele está dentro dos racionais. Por quê? Porque ele pertence aos naturais, que, por sinal, pertence aos números racionais. Se eu pegar um número inteiro, -1, -8, -5, o número inteiro, né? Ele está dentro do conjunto dos racionais. Então, ele pertence, a gente fala assim, ele pertence ao conjunto dos racionais. Agora, se eu pegar o π, vocês sabem quanto é que vale o π? 3,14 alguma coisa, né? Infinito. Então, todo número cuja representação decimal é infinita ou não periódica, quer dizer, não é uma dízima periódica, e sim uma dízima infinita, né? Então, ele pertence ao conjunto dos irracionais. Professora, o que está dentro dos irracionais, ele pertence aqui esses racionais? Não, né? Ele é à parte. Ele pertence aos reais. Os reais englobam tanto os racionais quanto os irracionais. Então, quando vocês forem estudar todos os conjuntos, vocês lembrem dessa nomenclatura aqui, tá? Os reais englobam racional e irracional. Dentro dos racionais, eu tenho os naturais e os inteiros. Agora, dentro dos irracionais, ele é uma coisa fora parte, específica, né? Como os números, as dízimas infinitas e os números decimais infinitos, né? Vamos à representação na reta real. A reta real é a mesma coisa que aquela reta numérica que vocês viram, com números inteiros, números racionais. Então, só que a reta real vai englobar mais alguma coisa. Por quê? Porque vai entrar os racionais e os irracionais também. Como é que eu faço? Bem, se você tem uma fração, para você saber onde é que ela vai ficar, o número que ela vai ficar na reta real, vou botar aqui um R, ó, de real. Reta real,
Então, você vai dividir o numerador pelo denominador e você vê se é realmente uma fração finita. Porque se ela for infinita, né? Então, ela vai pertencer, ela vai pertencer aos reais, mas você vai ter que pegar só as duas casas depois da vírgula para poder colocar ela aqui, dentro da reta dos reais. Saber onde é que ela vai se colocar. Por exemplo, o número 1/3, né? Se você for colocar menos 1/3, por exemplo, ele vai ficar entre o menos 1 e o menos 2, mais ou menos aqui. O 0,2 entre o 0 e o 1, né? Isso aqui são números o quê? Menos 1/3 é o quê? É o número racional. O 0,2 é um número racional. Agora, vamos pegar um número irracional, como, por exemplo, a raiz de 2. Ela vai estar mais ou menos aqui, porque se você for tirar e extrair essa raiz de 2 aqui, ele vai dar 1, alguma coisa. Então, se ela vai dar 1, alguma coisa, ela vai estar entre 1 e 2, raiz de 2 aqui, né? Aproximadamente. Por quê? Porque se você for realmente te extrair essa raiz, ela vai dar um número infinito. Então, ele seria um número irracional, mas tem como você colocar dentro da reta real. Por quê? Porque os irracionais pertencem aos reais. Bem, agora a gente vai ver a potência de números reais. Se você tem todo número, né, negativo, você aprendeu as regrinhas básicas, né? Todo número negativo que for elevado a uma potência ímpar vai permanecer o mesmo sinal, no caso, o sinal da base, né? Seria o que aqui? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quantas vezes? 5 vezes, né? O que é que nós temos? Nós temos 2, vamos primeiro multiplicar os números, tá? Depois a gente vê o sinal. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 vezes 16 dá quanto? 32. Agora vamos ver o sinal. Você pode fazer tanto pelaquela propriedade da potenciação, onde você sabe que todo número que seja elevado a um expoente ímpar, ele vai dar sempre o mesmo sinal da base. Então, o que é que você faz aqui? Bota logo o sinal de menos. Ou então, você pode fazer menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais, com mais dá menos, né? Tá aqui, menos 32. Continuando. Isso aqui tudo são números pertencentes aos reais, porque, ó, aqui é um inteiro, isso aqui é um número racional, isso aqui é um número natural, isso aqui é um número racional, né? Uma fração é racional, ó, número natural, certo? Isso aqui tudo pertence aos números reais. Agora vamos lá, relembrando. Se você tem menos 1,5 como base, você elevado ao quadrado, quantas vezes você tem que multiplicar por menos 1,5? 2 vezes, né? Que a potência dele é 2, então vai ser menos 1,5. Gente, fazendo essa multiplicação aqui, você tem... que não tem espaço, mas vamos ver aqui. Vou colocar aqui embaixo, tá? Peraí, deixa eu ver aqui se tem... Vou botar aqui do lado, pronto, para que vocês possam visualizar. 1,5 vezes 1,5. Eu acredito que vocês já devam ter visto isso, multiplicação de números decimais, né? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Aqui, 5, 7 e 5, 12, vai 1, 1 e 1, 2. Aqui, como é uma multiplicação, você vai contar quantas casas tem depois da vírgula. Uma aqui e mais uma aqui. Então, são duas casas. Vem de trás para frente, ó. 1, 2. Vírgula aqui. O resultado seria 2,25. Agora, o que é que você vai colocar? Qual é o sinal? Como ele está elevado ao quadrado, então, todo número que a potência é par, a resposta sempre vai ser o quê? Positivo da base. Então, não precisa nem eu botar. Aqui,
Gente, isso aqui é uma base 10. Base 10 é mais fácil da gente trabalhar, né? Você lembra a multiplicação? Então, aqui, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 10 aqui? A potência dele é 3. 10 vezes 10 vezes 10. Então, isso aqui ficaria 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. É só você contar a quantidade de zeros. Se aqui é elevada a potência 3, então você vai botar aqui 3 zeros, não é isso? Nós temos... Continuando. 3 sétimos. Quando tem uma potência dessa daqui, do número racional desse, né? Isso aqui é um número racional, uma fração, né? Então, é como se você fizesse a propriedade distributiva. Você eleva tanto o 3 ao quadrado quanto o 7 ao quadrado. O que é que faz? Assim, ó. 3 ao quadrado é a mesma coisa, de 7 ao quadrado. Respondendo, 3 ao quadrado dá 9. 7 ao quadrado dá 49. Então, essa seria a resposta. Continuando. Menos 2,6. Isso aqui é um número o quê? Um número irracional. Aliás, um número racional, né? É um número decimal, mas é finito. Então, ele é um número racional. Nós temos menos 2 vezes... Menos 2,6 elevado a 1. Gente, existe uma regra. Eu esqueci dessa de cima, mas eu resolvi logo que a gente já começou. Todo número que a potência elevada a 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, aqui é só repetir, você já sabe. Menos 2,6 elevado a 1 vai ser menos 2,6. É igual a ele mesmo. E tem outra regrinha. Todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Todo número elevado à potência 0 vai ser igual a 1. Bem, eu acredito que eu exemplifiquei, né, de várias formas, vários tipos de números reais, né, pertencente a outros grupos. E agora nós vamos aplicar quando o expoente for negativo. Como é que a gente vai fazer quando ele for negativo? Bem, existe uma coisa chamada inversão. Nós vamos inverter. Inverter. Para vocês lembrarem, tá? Disso aqui. Atenção. Se você tem 7 nonos elevado a menos 2, então é só trocar, ó. Vai o 9 para cima, o que tá embaixo vai para cima e o que tá em cima vem para baixo. É só isso. Aí, o que que acontece? Isso aqui tudo para eu tirar esse negativozinho daqui, tá? Então, eu escrevo a potência 2, tirando o sinal negativo. E assim eu resolvo fazendo aquela propriedade distributiva, como eu fiz aqui, ó, 3 sétimos. Então, vai ficar o quê? 9 ao quadrado, 7 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? 9 vezes 9, 81. 7 vezes 7, 49. Aqui do mesmo jeito, ó, potência negativa, o que é que eu faço? Inverto. 5 vai para cima e esse 1 vai para baixo. Gente, quando o 1 tá embaixo, precisa colocar? Precisa não, tá? Vou colocar, mas tanto faz. Então, aqui vai ficar 5 sobre 1, agora o sinal negativo permanece, né? Aqui embaixo, na base. Agora, eu vou tirar esse sinal do expoente, por isso que eu inverti. Então, vai ficar um 3 aqui. O que é que nós temos? 5 vezes 5 vezes 5, né? Que seria o 5 à terceira sobre 1 à terceira. Isso aqui, negativo. 5 à terceira dá 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25 dá 125. E aqui é 1. 1 à terceira é 1. Então, não precisa eu botar 1 embaixo, tá? Denominador 1, não precisa eu colocar. E ele é o quê? Negativo. Potência ímpar. Potência ímpar vai permanecer o mesmo sinal da base, né? Então, é negativo. Aqui, continuando. Aqui, toda a vida, quando não tem nada, o número está sozinho, é como se tivesse 1 embaixo, né? Então, a gente coloca, ó, né, 4 sobre 1. Para eu tirar esse sinalzinho de negativo aqui, eu vou botar 1 em cima e o 4 vem para baixo. Isso aqui é elevado a cubo. Fazendo isso, resolvendo.
aplicando a propriedade distributiva, seria 1/3 sobre 4/3. 1/3 dá 1, 4/3 dá 4 vezes 4, 16. Deixa eu fazer aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, né? Que seria isso. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 64. Pronto, 4/3 é 64. Bem, eu acredito que... Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Expoente fracionário. Gente, o expoente fracionário é o seguinte, você vai escrever em forma de raiz quadrada. É assim, ó. Certo? Ele só vai funcionar se a raiz for exata, né, no caso. Então, eu boto o 9 aqui. Esse 1zinho, ele vai para dentro da raiz. É como se viesse bem para cá. E esse 2 vai como se fosse o índice da raiz. Então, assim é quando o expoente é fracionário, tá? Outro exemplo. Claro, vamos resolver esse aqui logo. Quanto é raiz quadrada de 9? 3. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo daria 9? O 3, né? 3 vezes 3, 9. Aqui seria, como é que a gente coloca? O 27 aqui, aí 1/3. Bem, esse de cima vai para dentro da raiz. O de baixo é o índice da raiz. Gente, quando eu falo aqui dessa raiz, nem sempre ela é quadrada. No caso aqui é uma raiz cúbica, que serve para representar volume, né? Até. Bem, raiz cúbica, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes daria 27? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então, seria 3. Né? Bem, agora, atenção. Menos 2 elevado a 4 é diferente, ele estando dentro do parênteses, é diferente dele fora do parênteses. Por quê? Porque é assim que eu resolvo, ó. O menos 2 elevado à quarta seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Já esse outro aqui, não. Esse aqui seria o seguinte, menos aqui na frente, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Agora, vamos ver quanto é que dá o resultado de cada um deles. Ó, vamos multiplicar primeiro o número. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Aqui, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais, né? Seria um número positivo. Ou então, olhando para a propriedade, seria toda potência com que seja par, vai ser sempre um número positivo. Aqui, seria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Só que aí, o número negativo daqui vai permanecer aqui, tá? Então, nós concluímos agora e vocês vão... nós vamos passar a atividade e vocês tirem as dúvidas no privado, tá? Até mais.